áudio? Gravando. Gravando. 50 anos da Volkswagen no Brasil, depoimento de Luiz Viscardi, entrevistado por Judite Charles, local São Paulo, dia 19 de agosto de 2002, realização Museu da Pessoa, entrevista número 19. Deixa eu ver se meu celular tá desligado. Celular, o senhor tem celular ligado? Não. Não. Charles, desliga o seu bip. Já tá desligado. Atenção, gravando. Calma aí. Tá falando, gravando. Gravando. Então, só pra gente ter registrado, seu Luiz, o seu nome completo, local e data de nascimento. Luiz Viscardi, 25 de agosto de 1934. E, seu Luiz, o senhor podia falar um pouquinho sobre os seus pais, o seu pai, a sua mãe, os seus avós, o que o senhor lembra? Bom, meus avós imigraram da Itália, vieram para o Brasil. E meus pais eram pessoas humildes, começaram a trabalhar com quitanda, carroça, na rua com carroça. Depois eles tiveram banca no Lago da Banana e assim eles foram crescendo com um caminhãozinho e assim foi indo, né? Até que ele foi levado a trabalhar com carro. Isso em 1942, ali tida como esquina do pecado, era na rua Timbiras com a Conselheiro Neves. E lá ele, como os outros falam, quer vender. E ali foi se especializando. Depois ele teve uma loja no Alto 1070, na Avenida São João, onde atualmente é o Príncipe Hotel, se eu não me engano. E daí para frente, você quer que eu vá até o fim? Não, vamos voltar um pouquinho. E o senhor lembra um pouquinho dessa sua infância na... Qual bairro que era mesmo? Na Barra Funda. Na Barra Funda. O senhor lembra um pouquinho da sua infância na Barra Funda? Se o senhor trabalhava junto com seu pai, ajudava? Não. Não, eu era um moleque, né, praticamente quando era moleque de rua. Porque meu pai tinha as atividades que não dava tempo de ficar olhando. Mas eu fui engraxate, eu trabalhei numa fábrica de folhinha Schellinger, eu era fechador de envelope, fechava 2 sacos de envelope por dia e levava de bonde na Praça do Correio, só me davam uma passagem. E a minha briga diária era com o cobrador, né? Que ele queria cobrar 2 passagens e eu só me davam dinheiro para um. O que é que eu faço sobre estudo? Pode ser. Eu estudei no Liceu Coração de Jesus e fui até o primeiro ano técnico em contabilidade. Houve uma desavença entre eu e o professor. E como os dois eram bonzinhos, eu fui expulso do Colégio Coração de Jesus. Depois disso, então, eu fui trabalhar com meu pai no Alto 1070, onde ele, para me castigar ou não, me deu um emprego de polidor de automóvel. E eu consegui me adaptar àquilo. Ele achava que eu não ia aguentar, porque polia aqueles carrão velhos lá, 46, 48, não era fácil, né? Mas eu chegava à noite e falava, como é que é? Tudo bem? Eu, tudo bem. E com isso eu fui vendo como é que comprava, como é que vendia, né?
e fui polindo o carro e juntando um dinheirinho, batendo lá no Jardim América, aquela zona toda, para ver se as pessoas queriam vender. E aí eu levava as pessoas, amigas, parentes, para comprar o carro e eu ganhava uma comissão. Até que eu comprei, juntei 10 contos e 500 e comprei um Coupé Opera DKV, naquela ocasião, conversível, 39. Eu mesmo pintei esse carro com bomba de fritz e tudo. E ganhei um bom dinheiro nesse carro, né? E aí, daí para frente, eu dormia com meu avô, o pai da minha mãe. Ele não emprestava dinheiro para ninguém, nem para filho, nem para nada. Mas eu não deixava ele dormir. Me empresta, nona, me empresta dinheiro, me empresta dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro com esse negócio e tal. Até que ele dizia, deixa-me dormir, eu não aguento mais, né? Até que um dia ele falou, se teu pai e tua mãe avalizar, eu te empresto. Ele não punha nem dinheiro no banco, ele guardava na gaveta. E assim que ele me emprestou um dinheiro que dava para comprar 2 carros. Era aqueles carros da Perval, era o Anglia e o Prefeta, né? E com esse dinheiro eu comecei a mexer. Isso foi em 1948 para 49. O senhor tinha quantos anos, seu Luiz? Eu tinha 14 a 15 anos. Depois eu comecei a trabalhar sozinho, né? Isso até 1950, quando eu passo a ser sócio de meu pai. Até aí eu já tinha pago o meu avô, aquilo que ele tinha me emprestado, e já tinha um dinheiro para começar, que isto representava 150 conto de reais, o número da moeda eu já nem sei mais, né? Teve tantos nomes que eu já não sei. Mas era um dinheiro razoável. E o senhor tem ideia de como o seu pai conseguiu passar para o ramo dos automóveis? A ideia foi assim, ele tinha contato com os feirantes, contato com pessoas no mercado, e alguém deve ter falado com ele, por que você não tenta isso, você é um bom comerciante e tal. E assim foi que ele foi levado para a Rua dos Timbiras. E lá ele começou, ele tinha já um dinheiro para comprar um carro velho, de 20 conto por aí, começou a comprar e vender. E essas vendas aconteciam no meio da rua? Como No que meio era da isso? rua. O senhor podia falar um pouquinho sobre isso? Bom, existiam os corretores, né? Que ali esses corretores, eles traziam o carro para você comprar, ou para ele, ou para o outro, quem estivesse comprando. E forçavam a situação para você pagar um pouco mais, ou o outro vender por um pouco menos. E a partir do momento que você sentisse que aquele negócio já estava interessante, que você poderia ganhar alguma coisa, então você adquiria aquele carro e pagava ali mesmo, em cima do paralama do carro, não tinha esse negócio de ir para lá, para cá. E aí ele começou a trabalhar assim lá na Rua Timbira. Ele trabalhou muitos anos ali, muitos anos, 6 anos, 5 anos. Em 1905, aí ele abriu uma loja chamada Alto 1070 na Vila São João. Essa loja ficavam diversas pessoas que também compravam e vendiam, só que quem comprava era só ele e repassava para essas pessoas, e quando essas pessoas vendiam, pagavam uma comissão. E essas pessoas me davam os carros para polir, né? Então, é dessa forma que funcionava. Aí ele largou a loja e foi pilotar carro lá no trote. Então ele tinha 25 cavalos lá no trote, ele mesmo cuidava dos cavalos, porque tinha carroça antigamente e tal.
E tinha 25 cavalos no trote, no jockey também. E jogava muito dinheiro em corrida de cavalo, perdeu muito dinheiro, né? Porque agora meu pai era uma pessoa muito respeitada, ele foi conhecido praticamente no Brasil inteiro por causa do ramo de automóvel. E eles conheciam ele mais pelo Chico, abaixo, Casa Chico, né? Mas é uma história muito comprida e não adianta falar ela inteira. Daí o senhor conseguiu convencer o seu avô a emprestar dinheiro e foi lá? Como é que foi? Meu avô me emprestou, como eu disse. Eu comecei mexendo, comprando e vendendo sem meu pai, sozinho. Conseguia pagar meu avô. E meu pai, nesse perder muito dinheiro, ele perdeu mais. Pra você ter uma ideia, ele perdeu 50 casas num sábado e domingo. Mas meu pai ganhava muito dinheiro. E ficou sem nada. Nessa última vez, quando eu me afastei dele. Para dar uma outra ideia, em 1950 eu fiquei sócio dele. E ele dizia assim, você vai ganhar 10%. Dos 10% você sustenta a casa. E do que sobrar é metade teu e metade da tua mãe. Era a sociedade que nós fizemos. Nessa ocasião ele tinha 350 mil, não sei se é conto, o que era. E eu 150. E fizemos a sociedade dessa forma que eu falei. Só que esse dinheiro só tinha ele porque ele hipotecou a casa que ele tinha na Conselheiro Neves. E o resto ele tinha perdido tudo. E essa foi a razão de eu querer me afastar dele. Isso aconteceu em 63, que eu falei, pai, eu não trabalho mais com o senhor porque eu quero fazer minha vida e tudo que nós ganhamos o senhor joga e eu vou partir para um outro ramo. E assim foi que ele falou que se você parar eu paro, porque eu trabalhava muito, eu pesava 52 quilos, né? Eu cheguei a viajar Rio-São Paulo para ir buscar a caminhonete que ele comprava lá. Todos essas picape Chevrolet tipo Marta Rocha. Tipo Marta Rocha? É uma que tem 3 vidrinhos atrás. Naquela época era muito falada. Fui eu que trouxe do Rio São Paulo. Naquela época eu tinha 16 anos. Eu tinha a idade alterada. Isso não pode falar, né? E eu já puxava 3 a 4 vezes por semana. Fazia Rio-São Paulo. Eu já comandava 6 homens. E nós vínhamos puxando os carros para São Paulo. Saía daqui pela manhã, ajudava a montar o carro em as picapes em São Sucesso, Bom Sucesso. E aquilo montava tudo, você ficava praticamente todo engraxado, né? Elas vinham com aquela graxa, então parecia bandido, cara, transpirava tudo, né? E chegava aqui 3, 4, 5 horas da manhã. Isso eu fiz 4 anos seguidos. 3 dias sem dormir por semana. Mas era um negócio que naquela época estava muito vantajoso e muito lucrativo. E assim é que foi que começamos novamente a crescer. Meu pai tinha muita penetração dentro da Ford, dentro da General Motors. E para ele o que valia era o fio do bigode. Naquela época, para comprar um carro, como você estava preocupado, era assim, pegava um cartãozinho, vale o faturamento de uma picape. E assinava,
Acabou. E hoje não vale o sermão que você põe no papel, né? É verdade. Que mais? Continua, o senhor já está fazendo seu próprio caminho. E depois, aí o senhor... Bom, então, trabalhei muito com ele. E ele jogando, até o ponto que eu resolvi sair. Então, isso em 1963. Eu resolvi montar uma loja de automóvel, que fosse uma sociedade e tal. E eu montei a Sorana, que era uma sociedade revendedora de automóveis nacionais. Juntando saiu o nome Sorana. O nome Sorana eu iniciei e meu pai vendeu a loja para o meu irmão, Miguel. Então eu falei para o meu irmão Miguel, olha, eu não vou atrapalhar você, eu vou trabalhar com carro velho. E você procura segurar isso aí durante um ano, a clientela, tudo, porque senão ia tomar toda ela, né? E assim, depois de um ano, eu volto a trabalhar com carro novo. Comecei a andar na Volkswagen, um dia comprei lá, no tempo do seu Cris, eu comprei 300 carros usados de uma vez, não tinha dinheiro para pagar 60, mas eu era muito conhecido no mercado e eu consegui vender os carros falando para o sujeito, você vai ganhar tanto em cada carro que você vender, eu preciso do dinheiro adiantado. Se você não ganhar tanto, eu te pago todo o teu prejuízo. E como acreditava em mim, mesmo sendo moleque ainda, eu comprei 300 carros na Volkswagen e paguei praticamente em 3 dias. Daí foi que eu conheci o seu Cris. O seu Cris queria saber, porque a história de como foi feito esse negócio, o prazo muito curto para pagar, quis me conhecer, falou, quem é esse louco que tem aí, né? E assim foi que eu fiquei conhecendo ele. E ele diz, um dia eu converso, por que você não fica revendedor Volkswagen? Eu falei, um dia eu converso com o senhor. Aí surgiu em Bragança, a pessoa que era dono dessa revenda Volkswagen em Bragança, ela tinha uma loja de tacadista de peça aqui em São Paulo, no Lago Cambuci. Acabei fechando o negócio com ele e ela estava totalmente desorganizada. Devia ter dinheiro em bar, farmácia, etc. Eu consegui fazer com que essa revenda ficasse em pé. E teve uma condição também de conhecer um pastor, onde eu arrumei isenção para ele de imposto. Só que eu não sabia que esse pastor arrumava outros pastores, porque ele gostou de ganhar dinheiro. E aí a Volkswagen pediu que eu vendesse a revenda lá. Eu peguei e vendi. Vendi e voltei a trabalhar essa loja que eu abri, era na Avenida Rio Branco 533. Aí surgiu a oportunidade, o senhor quis me chamar. Ele disse, você não quer trabalhar como revendedor Vemag? Eu falei, e quanto custa o carro Vemag? Ele me disse, custa 8, não sei se é 8 mil conto, 8, uma coisa assim. Eu falei, pô, mas que negócio ruim que o senhor está me oferecendo. Eu compro no mercado a 7.800, se o senhor quer que eu fique concessionário com obrigações para pagar 8. Ele bravo, ele era um homem bravo. Ele bateu na mesa e falou, eu disse que eu ia te chamar um dia, te oferecer um negócio, te ofereci, se você quer, pega, se não quer, larga. E assim eu saí da sala dele.
Eu fui para casa e pensei muito e achei que esse homem me merecia uma certa confiança. Por que ele estaria me oferecendo um negócio daquele, se ele quis me chamar, não sei o que e tal. Aí eu fui, também fiz uma imposição. Falei, olha, eu fico revendedor Vermagen, mas com uma condição. Eu não quero nem loja, aliás, não quero loja de peça e não quero oficina. Pô, mas que revendedor, né? Não existe seu revendedor. Falei, então eu vou ser o primeiro, se o senhor quiser que eu fique revendedor. Como ele já sabia que um dia a Vermagen ia acabar e ele tinha esperança que eu ajudasse a escoar todos os produtos da Vermagen, ele acabou me nomeando. Porque eu não conheço outro concessionário no Brasil que tenha sido nomeado nessas condições que eu fui. Então, numa lojinha na Rio Branco, que cabia 10 carros, eu era concessionário Vermagen. E assim fiquei concessionário Vermagen. Em menos de um ano eu me torno o primeiro revendedor Vermagen do Brasil. Ele era o que, o senhor Cris, seu Luiz? Ele era o que na Volkswagen? Qual era o cargo dele? Ele abaixo do Schultz-Wenck, ele que mandava. E ele era o diretor que tomava conta de vendas a governo. Então toda a área de governo, importação, exportação, venda, etc., era com ele. E por que o senhor não queria nem as peças nem a oficina? Porque naquela ocasião, para você ter uma concessionária, você tem que ter muito investimento. E o setor de peças e oficina é um setor muito trabalhoso, requer muita gente e espaço. E eu não tinha. Eu achava que era muito mais fácil eu comprar o carro e vender o carro e não ter que ter 10 pessoas para tomar conta da área administrativa, mais 50, 60 para a oficina, né? Então, e se ele me impusesse, eu também não ficava. E assim foi que eu me tornei o primeiro revendedor Vermagen do Brasil. Depois, com o tempo, a Vermagen, a Volkswagen se juntou com a Vermagen. Então, a cada 2 carros Vermagen que você tirava, você recebia um Volkswagen. Aí que a coisa começou a ficar boa, porque o Volkswagen era um carro que dava um lucro, que tinha, vendia. Aí depois, ao final da história, era um por um. E havia uma reclamação muito grande na Volkswagen sobre minha pessoa, porque me chamava o seu von Nenning lá, que era o gerente, diretor naquela ocasião, e dizia, senhor Viscardi, estamos entregando muito carro na Boca. Eu retrucava e dizia, na Boca não, aquilo lá é minha concessionária, né? E quem fazia as revisões dos carros que eu vendia era o Bruno Tresse. Só que o Bruno Tresse era concessionário Volkswagen e retirava muito menos Volkswagen do que eu como revendedor Vermagen em função do volume que eu vendia de Vermagen, entendeu? Aí exigiram, veio a história de um dia numa festa que eu te contei, o seu Cris me leva nessa festa onde iria estar o seu Schultz-Wenck. E essa intriga que existia entre eu e os diretores da fábrica, o seu Mendes, o seu Fonene, porque ele disse, você nunca vai ser revendedor Volkswagen novamente. Porque aquela situação da Boca, era deprimente para a fábrica entregar carro numa loja, mas isso estava escrito, né? E aí foi que entrei nessa festa, em dado momento aparece o seu Schultz-Wenck, ele diz, o seu Cris me apresenta a ele, fala, isso aqui, Luiz Viscardi é o maior revendedor Vermagen do Brasil. Falou, Vermagen não, agora vai ser o revendedor Volkswagen. Você é revendedor Volkswagen. E assim foi que me deixaram voltar
para a Volkswagen. Se fosse por parte daquela diretoria da Volkswagen, eu nunca voltaria à Volkswagen. Em função das intrigas que tinha. E os revendedores, como sabia que eu vendia para o Brasil inteiro, não me queriam. Né? Achavam que eu seria um inimigo deles, né? Que eu vendia muito, conhecia todo mundo. E eles tinham um custo exagerado e eu não tinha custo, por causa da loja pequena. Então exigiram que eu abrisse uma revenda. E aí foi que eu abri lá na Casa Verde, a Sorana. Né? E o volume de oficina era muito pequeno, a venda de peça era pequeno. Me deram um lugar que era tudo barro quando eu fui para lá. Não passava, não tinha rua, sabe? A rua era tudo de lama, terra, né? E quando chovia era uma desgraça. Então, como a gente tirava muito carro, eu punha tudo em cima da rua, porque não cabia. E o brigadeiro Faria Lima, naquela época, vinha brigar comigo, porque eu falava, os caras são tudo do exército, do governo, porque vendia muito para governo. Chegava a vender entre frotista e governo mais de 5.000 carros por ano, fora os carros que a concessionária vendia. Eu cheguei a vender mais de 8.000 carros por ano. Né? Então, depois veio o progresso lá e a coisa mudou. Né? Aí melhorei a oficina também, melhorei as condições e tal. E assim é que eu cheguei à concessionária Volkswagen. O que mais devo falar sobre Volkswagen? Seu Luiz, como é que era vender um carro nessa época? Porque existia um pouco de propaganda, né? Os primeiros carros da Volkswagen, o Fusca e a Kombi, né? Tinha um pouco de propaganda, mas quando o comprador chegava na loja, como é que era isso? Como é que era a conversa do vendedor com... Olha, praticamente não existia vendedor. Existia uma meia dúzia de pessoas chegadas a mim, meio parente, sócio mesmo, que vendiam os carros. Você só tinha duas cores, e só tinha bege e branco. E era o Fusca e era a Kombi. Então não tinha opção. Ou você quer isso, ou você quer aquilo, ou você não quer nada. Tá certo? E era muito mais fácil. Não tinha produção, era insuficiente para a demanda do mercado. Você vendia, só chegar estava vendido. E às vezes tinha fila, né? Hoje a situação é completamente inversa, porque você tem 17 fábricas, um monte de concessionários dessas fábricas brigando entre si, inclusive nós. E para você ganhar dinheiro hoje é muito difícil. E naquela época era muito fácil. Então, era bege ou branco. Quer? Quer. Não quer? Não tem. E não tinha essa de experimentar o carro, Nada, test drive. não tinha nada disso. Mas vocês ensinavam a mexer no carro, como era isso? Não, ensinar a entregar que funciona, olha, limpador de para-brisa, aqui acende o farol, aqui é o breque, essas coisas, tudo bem, né? Mas quantos HP tem o carro, essas coisas. Mas o carro era muito conhecido, né, já pelo público. E não tinha muito carro para escolher, muitas opções como tem hoje. Então, o que tinha ia. Hoje é muito mais difícil, porque para vender você fazia propaganda. Não quer dizer que não se fazia propaganda. Uma das melhores propagandas que a Sorana fez foi naquela época de que saiu aquele filme Se Meu Fusca Falasse. Então, nós fizemos propaganda em todas as portas de cinema. Tinha um amigo que era diretor de cinema e me deixou colocar nas portas de cinema.
E o primo Carbonari conseguiu fazer um Fusca que abria a porta e mexia os olhos, né? Então, aí nós saímos, que o nosso Fusca falava. Aquele ia falar, mas o nosso já falava, né? Isso foi um grande sucesso nessa propaganda, e nós distribuímos carro também, muitas vezes, dando presente de carro. Sempre fiz um tipo de propaganda que ou você dá um carro, ou você dá uma com, alguma coisa você tem que dar, né? E até hoje eu tenho na Sorana uma roleta patenteada por nós, né? Chama-se roletinha da sorte, rodadinha da sorte. O sujeito gira, só que o prêmio é ou você ganha um jogo de tapete, ou você ganha de 100 a 300 reais e concorre a um gol, né? Esse é o prêmio que nós estamos dando hoje. E aquela... Charles, quer falar alguma coisa? Aquela concessionária da Vemagno, que não era uma concessionária, uma loja Vemag, né? Como que era a rede da Vemag? Ela existia pelo Brasil? Como é que o senhor se relacionava com a A rede da Vemag era tudo concessionário, já com peças, serviço, era completo, tá? Eu me relacionava bem porque eu comprava quase tudo deles. E eles perdiam dinheiro para me vender. Senão eu não comprava. Porque na Vemag era mais caro. O produto era difícil de vender. Se ele não vendesse determinado produto mais barato, porque ele não conseguia vender, eu estava fazendo também frente para ele, né? E o que tinha eu comprava porque eu tinha uma clientela no Brasil inteiro. Eu conhecia todo o Brasil por venda de caminhão, caminhonete. Então, por isso é que eu consegui ser o primeiro, comprando deles e da fábrica, eles da fábrica. Fazia concorrência para eles e comprava deles. E como é que os carros chegavam na Sorana mesmo? Eles saíam de São Bernardo? Como é que eles chegavam lá? Bom, Já era muito carro, hein, seu eu Luiz? tinha o velho Romeu. A gente ligava para a Vemag, falava, vou buscar esse carro, vocês me aprontam, deixo lavado. Era bem diferente que Volkswagen. E o velho Romeu devia ter conquistado quase todo esse pessoal com amendoim em bala. Onde ele passava, ele tirava um pouco de amendoim em bala e dava lá um chocolate. Cativou com essa pessoal com amendoim e bala. E assim foi que a gente tinha... Quando chegava lá, o carro estava pronto. E vinha com 3, 4 motoristas para apanhar. E eu tinha dia de tirar muito mais carro. Ia, voltava. Mas os carros saíam lavados, limpos. Não é esse carro que a Volkswagen entrega, não. Tudo em ordem. Era chegar e entregar para o cliente, chamar o cliente e entregar. E depois, nessa primeira fase em que o senhor começou a vender o Volkswagen, o Fusca mesmo e a Kombi? Não entendi. Porque os carros vinham de São Bernardo para Sorana. A transportadora trazia. Trazia. Era diário. Menos os usados. Eu comprava muito carro usado. Naquela época ninguém se interessava muito por carro usado, né? Tanto é que até hoje, com tantos concessionários que se fizeram no Brasil, poucos conseguem vender o volume de carro usado que eu vendo. E o senhor sempre vendeu carro usado? Sempre vendeu carro usado? Sim, sempre vendeu e vai continuar vendendo. Porque pelo lucro, essa é uma situação de hoje, acho que não devo falar, porque a situação dos concessionários atuais, a briga que está tendo entre eles, é muito difícil sobreviver dentro dessa guerra se não tiver todos os departamentos funcionando,
Então, graças a Deus, nós temos todos, hoje eu tenho peças, serviço, tudo, mas tudo funciona, tudo dá lucro. E o carro usado é o que mais nos dá rentabilidade, né? Porque eu sei comprar, eu compro pelo preço que eu acho que vale e vendo pelo preço que eu acho que vale. E no carro novo eu compro pelo preço que a fábrica me vende e não sei por quanto o preço do mercado. É diferente. Sr. Luiz, a partir de que momento começou a haver assim, o maior número de concessionários no Brasil? Que vocês sentiram que a concorrência... A Volkswagen, pô, tinha muito... Ela, naquela ocasião, ela punha muito posto de serviço. Então, ela era mais posto de serviço, praticamente, do que concessionário. Então, ela queria ter, em todos os pontos do Brasil, ela queria ter um lugar que consertasse o Volkswagen. Isso é um marketing muito bom, né? E a partir de, naquela época, usavam para nomeação políticos, enfim, o cara tinha pressão, tinha dinheiro, tinha isso, ele era nomeado em determinados pontos que a fábrica achava interessante para ela. Assim eram feitas as nomeações, até chegamos a ter mais de 700 concessionários no Brasil. E a própria Sorana, né? Como é que ela foi crescendo, seu Luiz, depois daquela primeira... Ela não cresceu, ela diminuiu, Diminuiu? porque a Sorana tem umas passagens interessantes. Quando ela começou, eu queria mais carro, não me davam mais carro. E eu conseguia vender, se me desse, o dobro, o triplo daquilo que me davam. Depois isso, em 73, para você ter uma ideia, também vendi 8 mil carros naquele ano, quando nós fomos viajar para o Washington. E eu estava me preparando para vender 16 mil carros. Então eu fiz um projeto, chamei uma firma especializada, que eu queria crescer. A ideia era crescer. Então, nós íamos formar diversos pontos de venda. E fomos ao Washington. Eu tinha já em mente como jogar isso naquela época, se não me engano, era seu Berger. Na hora que eu propus fazer o que eu estava pensando, me disseram que não queriam nenhum elefante branco. Tá bom. Então aquilo me fez desviar meu rumo. O que o senhor tinha pensado? O senhor pode falar? Hum? Qual que era o seu projeto? O senhor pode falar? O meu projeto era botar diversas concessionárias, como ele falou, né? Campinas, pontos estratégicos de São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde eu achasse interessante, e me organizar de tal forma que eu pudesse operar tudo isso, né? E ia vender 16 mil carros por ano. E gastei muito dinheiro para fazer esse trabalho. E aí, nesse voo para Washington, o seu Berger diz assim, bate nas minhas costas. Naquela época, a cota era 5 mil carros por ano e tinha mais a parte de frotista e governo. Você conseguia tirar mais um volume. Daí, que para frente, se chama 3.500. Eu pensei que ele estivesse brincando. Não foi, não. Eles me botaram na boca do funil, sabe como é? E para tirar 3 mil estava já difícil, não era mais 3.500. E por que isso acontecia, seu Luiz? Eu não conseguia entender aquele homem. Aí eu peguei, eu vi que, eu falei, ó, vou quebrar. Estou tendo um prejuízo em cima de... Eu tinha 280 funcionários, eu não tinha onde pôr, pô. Os meus custos subiram, eu aumentei o quadro para aquilo que eu me propunha fazer,
E no fim, o negócio veio pela metade. Aí eu fui falar com o Baroni, falei com o outro, Soler e tal, para me ajudar a tirar da boca do funil. Eu me estabilizo o meu número, aí eu vou me adaptar novamente e tal. E assim ficou os 3.500 carros. Aí eu falei para a fábrica, estou com muita sobra de dinheiro. Eu vou baixar o capital. É você que sabe. E assim foi que eu fui para o Mato Grosso comprar a fazenda. E me foi oferecido a Codema, Companhia de Automóveis Moura Andrade, depois que eu acabei de fechar o negócio com a fazenda, que eu nunca fui fazendeiro, não sou bandeirante, nem filho de bandeirante, mas tanto meu irmão me encheu que eu fui comprar essa fazenda do Garal Maia. Aí chega o seu Bacelar me oferecendo a companhia Codema. Quanto você pagou na fazenda? Tinha acabado de comprar a fazenda. Falei, 10 milhões e meio. Não sei que nome era, se era Cruzeiro, o que era. Pô, eu te vendo a Codema por 10. Perco o sinal. A Codema era a única distribuidora de caminhões Scania Vabis em São Paulo. Ele falou, você vai ganhar fortuna com peças, você vai ganhar fortuna. Só você, ninguém, não tem concorrente. Como eu estava brigado com a fábrica, meio genioso também, eu não quero mais, já estou cheio, eu não quero mais. E acabei desistindo da Scania Vabis e ficando com a Volkswagen. Depois montei a Sorana no Taboão da Serra, uma outra grande, que por sinal não tem o movimento que tem aqui. E montei a Audi, onde é o prédio da Sorana. E a Audi também tem sido a primeira, quando não é no importada, é nacional, a primeira em vendas. Mas o volume, para você ter uma ideia de hoje, a Sorana vende 600, carros novos ela não chega a vender 500, 400 carros. Mas no passado vendia 800, 900, 1000, vendia. Senhor Luiz, com todas as crises econômicas do Brasil, o senhor se lembra qual foi o momento mais dramático para a Sorana enquanto revendedora Volkswagen? Bom, nós tivemos diversas fases de crise. Teve 81, teve outras. Mas fase que nem essa aqui, isso aqui já não é mais crise, né? Porque primeiro você tinha uma crise, ou por problema político ou não, mas em um prazo de 5, 6 meses ela se acertava. E o mercado voltava a comprar e você ganhava dinheiro. Atualmente, você não entende mais a política da Volkswagen, porque uma hora ela dá um bônus, outra hora ela tira o bônus, outra hora ela cria isso, outra hora ela cria aquilo. Os revendedores, de uma maneira ou de outra, acredito eu que a maioria não sabe fazer conta, certo? Não há entre a rede de concessionários ainda uma cabeça ou um líder que diga, pai, vamos juntar aqui, olha, nós não podemos vender por menos do que isso, vamos falar com o fabricante, achar um caminho para ganhar dinheiro. Você não pode entender que um carro é vendido no mercado, às vezes por um concessionário, por R$1.000, R$1.500 a mais, do que um outro que vende a R$1.000, R$1.500 a menos. Então, qual dos dois é o certo? E o que acontece isso no mercado?
há uma descredibilidade do próprio cliente, porque esse carro não tem preço. E toda começo de mês, todo mundo para um pouco para ver o que vai sair de bônus, o que vai sair disso, o que vai sair daquilo da fábrica. Isso não é bom. E por que as fábricas fazem isso? Acredito eu, em função daquilo que ela tem no pátio. Né? Mas chega uma hora que a rede fica sem dinheiro, é o caso do momento, né? A maioria dos vendedores fica com pouco dinheiro e a fábrica fica com muito carro. Mas o senhor, olhando, como o Charles colocou, né, olhando no passado, talvez a gente possa pensar primeiro qual teria sido o momento de mais otimismo, digamos assim, porque o senhor tem há 40 anos uma revenda Volkswagen, né? É claro que nesse período... Eu tive vontade, como eu disse, de ter mais, de crescer. Eu fui tolhido, senão teria mais, né? Eu não sei até que ponto eu teria evoluído. Se eu tivesse comprado esse grupo Batistella, a coisa, em um ano eles ganharam 50 milhões. Né? E aí virei para outros caminhos, que foi loteamento. Eu fiz loteamento em Bragança, fiz loteamento em Campos do Jordão, fiz loteamento aqui e ali, a fazenda em Bragança. Essa não era aquilo que... coisas que eu imaginava fazer. E tudo aquilo que você faz e que não sabe fazer bem feito, você leva desvantagem perante aquilo que você conhece profundamente. Né? Então, eu acredito que se eu tivesse ampliado, eu teria muito mais sucesso e crescido muito mais, né? Do que ter fazenda no meio do índio. Porque lá eu tinha uma turma de Inhambiquara, e o índio de Inhambiquara é um índio completamente nu, e moravam dentro da fazenda. E era difícil conviver com índio também. Mas chega um ponto que um é mordido por uma cobra, outro é isso aqui, outro índio mata, outro... Eu falei, eu vou sair daqui. Mas eu não sei se a Volkswagen teria ganho ou perdido, eu ganho ou perdido, né? Mas eu sei que naquela época eu me aborreci de tal forma que eu não pensava mais em ampliar, crescer, tá entendendo? Também não perdi as oportunidades que me pareciam para vender, né? E, seu Luiz, o senhor lembra dos lançamentos que vieram depois do Fusca e da Kombi, a Brasília, outros lançamentos? O senhor tem lembrança desses lançamentos? Como é que era vender esses novos carros? Porque, de repente, a linha da Volkswagen, ela se diversificou. Veio o Caramanguia, veio não me engano, o Zé do Caixão, né? Vieram diversos carros, mas naquela época, como eu disse, o Caramangueira não foi tão vendido quanto os outros carros. Vendia-se muito, o carro era bonitinho e tal. Mas também não tinha produção. E tudo aquilo que se produzia na fábrica, ela não, raramente ela, nessa época toda que eu conheço a fábrica, se ela teve 3 ou 4 vezes um estoque da forma que está hoje, foi muito. Porque daqui a pouco se escoava logo. E agora não. E quem é que comprava o Caramanguia, assim? Que tipo de pessoa que comprava o Caramanguia? Mulher. Mulher? Uhum. Mulher, um jovem, gostava de dar aquelas paqueradas, né? Então, jovem, mais mulher. E a Brasília? Não, Brasília era o tipo de comprador, já era diferente, era uma pessoa de mais idade e tal. Porque a Brasília já não era o carro para jovem. Mas se vendia também.
Essa, tem até hoje Brasília rodando aí em condições favoráveis, né? Mas foi um trabalho muito grande, 40 anos. Venda ainda tá, agora está pior ainda. Mas agora pus meu filho, porque eu já não aguento mais. Eu dou a orientação que eu posso dar, né? E quando eles querem me perguntar, então estou mais agora me dedicando à construção, que é esse filho mais novo, que eu quero ver se encaminho ele. E parar, porque já vou fazer daqui a pouco 70 anos, acho que chega, né? Trabalho desde 8 anos de idade, então estou cansado. E nesses 40 anos, qual que é o carro que o senhor mais vendeu, seu Luiz? Um Fusca. O Fusca foi o carro que eu mais vendi. Eu nunca perguntei para a Volkswagen, nunca tive a curiosidade de fazer o levantamento de quantos carros eu já vendi, né? Mas eu acho que eu já vendi uns 200 mil carros ou mais. Tipo, considerar usado, talvez muito mais. E depois do Fusca, qual que é o mais vendido? Você fala hoje ou ontem? Não, assim, o tempo todo. O segundo carro mais vendido foi o Gol, né? O Gol até hoje está aí. Ele teve um sucesso, passou de 1 milhão, né? Ou 2 milhões já. O Gol é o segundo carro mais vendido, depois do Fusca. Agora a Brasília também, todos tiveram sua época nos lançamentos, né? Zé do Caixão, vendeu bastante. Kombi também. Deixaram. Bom, eu não vou falar, senão eu vou falar mal das coisas que eu não quero falar. Pode falar, não tem problema. Eu sei que não tem. Sr. Luiz, tem algum momento na história da Volkswagen que tenha marcado É marcado. o senhor, a história da Volkswagen no Brasil e esses 40 anos de concessionário que praticamente se O confunde? que marcou para mim, uma ocasião, estava na fábrica, quando ela pegou fogo. E que morreu, parece um coronel lá, não sei, no fogo. Isso faz muito tempo já, né? E naquele momento eu vi o quanto de amor tinha os funcionários que trabalhavam na Volkswagen para com a Volkswagen. Isso levanta qualquer empresa, tá? Então, aquilo foi um negócio que mexeu comigo. De ver gente chorando, não só gritando chorando, porque a Volkswagen pegou fogo. Tá? Aquilo foi um motivo de orgulho de ver por que a Volkswagen vai para frente. Porque tinha muita gente que... Tem muita gente que não gosta da Volkswagen, né? E tem outros que não, mas eu vi muita gente que demonstraram que gostavam da fábrica. Não sei se é esse tipo de pergunta que você queria ouvir. E o senhor chegou a ter contato com os presidentes da Volkswagen, seu Luiz? Quais que o senhor chegou a conhecer? Eu tive, depois do Schutzswenk, o Kambach, não. Eu tinha mais contato com diretores da Volkswagen que com o presidente. O único presidente que eu tive mais contato é o seu Demer. Eu já tive uns 4 contatos com esse homem, ou mais. Os 2 jantares, trocamos ideia, mas não adianta nada. Eles são muito bem informados. E aquilo que você quer ouvir, você nunca consegue saber. É isso aí. Sr. Luiz,
40 anos de concessionária, 50 anos de Volkswagen. O que você acha que mudou nesses 40 anos em relação ao público consumidor de carro? Mudou tudo. A maioria perdeu a vergonha, perdeu o fio de bigode. Não vale. Tem suas exceções, naturalmente, né? Mas mudou muito, né? Se você pensar que naquela época você para começar a namorar, para pegar na mão era difícil. Hoje, se você não sai, não vai para um motel, já fica complicado, né? Então mudou muito, não mudou pouco. Então, esse seria para uma finalidade. Então, cresceu muito o país, né? Muita gente. Então, hoje é muito jovens e pouco dinheiro e pouco trabalho. E o que precisa é arrumar trabalho para essa gente, para fazer com que a situação do país cresça em função dos impostos que o próprio governo arrecade e, com isso, fazer com que o nosso negócio melhore e a vida do pessoal todo, de uma forma geral. Porque, não sei se você concorda comigo, que antigamente o sujeito tinha mais vergonha do que tem hoje, né? Então, vai por aí. O sujeito, para dar um cheque sem fundo, já era muito mais difícil do que um sujeito hoje para dar um cheque sem fundo. Você dava a sua palavra que o carro era seu, hoje é mais fácil você falar com a maior naturalidade que não quer mais. Tem até leis que te favorecem nesse sentido. Então, o povo em si mudou, mas ficaram mais pobres. Essas mudanças de moedas, em comparação ao dólar, nada mais é do que empobrecer todo mundo. E cada vez que isso ocorre, empobrecendo um, empobrecendo o outro, há desemprego, porque o Brasil fica numa situação mais complicada. E, seu Luiz, qual foi o seu primeiro carro? Um Coupé Opera 39 conversível. Que eu disse que eu ganhei um bom scope nele, eu paguei 10.000, 10.500, não me lembro, não passou disso. Eu mesmo pintei com bomba de Flitz e vendi muito bem o carro. E vim correndo lá da Rua dos Timbiras, não, vim correndo da Vinha São João, onde era a loja Alto 1070, até a Conselheiro Neves, perto da Rua Eduardo Prado, num pique só, com dinheiro na mão, para mostrar para minha mãe que eu tinha conseguido ganhar aquele dinheiro. Eu não ganhava num ano. Por aí é que eu comecei a apertar meu avô, eu quero, e eu não dava sossego. E em que carro o senhor aprendeu a dirigir? Que carro eu aprendi a dirigir? Naquela época parece que era o Prefeta. Você aprendia a nota escola, né? Acho que foi Prefeta. Que carro é esse? Conhece? Era um carro feito pela Perval, da Ford. É que você não chegou a conhecer esse carro. Nem tem mais, porque é tão ruim que ele era tão... E o senhor chegou a entrar na fábrica nos anos 60, né? Qual era a impressão que a Volkswagen dava, assim, quando alguém que não era da linha de montagem entrava? O que o senhor lembra da Volkswagen? Bom, ela, em primeiro lugar, ela criava um impacto danado, porque era muito grande, né? Você tinha medo de falar com o pessoal da Volkswagen, porque
Naquela época, você falar eu não quero, eu não vou tirar, você era marcado e estava frito, né? Hoje, como você falou que mudou, hoje o sujeito, pela situação que hoje todos atravessam, pela mudança que houve, ele fala que não quer e não quer e não quer, né? Então as pessoas da Volkswagen, ela tinha, ainda hoje, mas mais naquela ocasião, ela tem o poder de te deixar ficar mais rico ou mais pobre. É só querer. O sujeito pode te botar numa linha aí que você não sai dela. E o receio era esse, com quem você vai falar, de que forma você vai se expressar para que não tenha um não ou isso. Quem era o concessionário agora, os outros que iam fazer outras coisas eu desconheço. Seu Luiz, E chegar cedo, 8 horas na porta da fábrica, para tomar café lá, às vezes nem café não tinha, você tinha que tomar, ficar sem café, mas fazer o que você queria fazer para chegar logo à frente. Pegar a produção que saía durante a noite logo de manhã. como comerciante, o que você avaliaria? Com todas as entradas das montadoras que teve no país, principalmente agora nos anos 90 que entraram muitas montadoras, você acha que vender carro Volkswagen ainda é viável? Sempre vender carro é viável, Qualquer marca. qualquer marca. Desde que você tenha uma rede que tenha mais ou menos o mesmo raciocínio, que ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. E quando você tem uma rede descapitalizada, então eu preciso vender esse carro para pagar o médico, eu preciso vender esse carro para pagar o imposto, eu preciso vender esse carro para pagar uma conta, certo? Ou meus empregados. Isso você precisa vender, mas você não faz força para vender, você abaixa o preço. Quando você abaixa o preço, você começa a atrapalhar a minha venda, certo? Aí eu também abaixo um pouco o meu preço, e assim vai em cadeia. Isso é que faz com que não adianta você ter o melhor produto do mundo quando você tem uma oferta maior que a procura. E hoje existe isso. Oferta e procura e mais a cabeça da rede faz o mercado ir para baixo. Seu Luiz, a Volkswagen vai completar 50 anos, né, aqui no Brasil no ano que vem. Qual que o senhor acha que é a importância dessa presença da Volkswagen? Quer dizer, são 50 anos no Brasil. Como é que o senhor vê essa história? Qual que é a importância dessa empresa aqui no Brasil? Importância. Ela já foi muito importante. Hoje ela não é tão importante. Antigamente ela dava um berro, o governo baixava a orelha. Hoje não baixa, porque não é só ela que está aí no Brasil, né? Mas mesmo assim ela tem sua penetração e é muito forte. Agora, a importância dela no... Quer dizer, como é que o senhor vê a Volkswagen no desenvolvimento do Brasil? Ou mesmo a importância de uma rede, como é a rede Volkswagen, né? Que o senhor faz parte dessa rede. Desenvolvimento do Brasil. Eu não entendo bem o que você quer dizer com desenvolver o Brasil Não, porque com automóvel. Hoje, por exemplo, então vamos dar um exemplo. Por exemplo, a Kombi. Hum. A Kombi, ela foi, podemos dizer que ela foi o primeiro passo em a Kombi centenas de foi um milhares grande de automóvel. A Volkswagen vendeu tudo que tinha, mas o que não tinha. Hoje já não é mais aquele automóvel, porque deixou que a Guia, deixou a Mercedes, deixou outros a entrar com outro produto concorrente, que era só dela no mercado. Então ela perdeu
uma boa parcela desse mercado. Então, eu não sei se é esse o comparativo que você quer ouvir. Por que perdeu? Porque não atualizou o produto. O produto é um carro velho. É o caso, você pega um Santana. Quantos anos você ouviu falar que vai sair de linha o Santana? Esse vai sair de linha faz com que ela tenha dúvida se vai comprar ou não o Santana, né? Então tem muitas coisas que a Volkswagen peca em falar uma coisa que não devia ser dito. Se você quer sair de linha, você sai de linha, mas não precisa falar sair de linha. E no que o senhor acha que nesses 50 anos a Volkswagen acertou e no que o senhor acha que ela errou? Ultimamente está errando muito. No começo ela acertou em montar uma fábrica no Brasil, que deve ter ganho muito dinheiro. Acertou em produzir e acertou em exportar. Acertou muito na área de caminhão, que o caminhão dela hoje tem um comércio muito bom, né? Essa parte ela acertou. Agora, ela tem errado em muitos lançamentos. Esses últimos lançamentos ela errou quase todos. Porque você fala que vai lançar um carro e não tem o carro, depois de 6 meses começa a soltar o carro, tudo aquilo que era impacto acabou. E o preço também muda. Então, que tem um amigo meu, o Carlos Alberto Franco de Massa também, não sei se vocês entrevistaram ou vão entrevistar, ele diz o seguinte, que o preço e o produto competem à fábrica, a nós com a comercialização. Se a fábrica não faz o produto e o preço compatível com o mercado, nós não podemos fazer a comercialização boa, né? E é isso, é por aí. Porque tudo, você vê a concorrência hoje que está fazendo com a Fiat, com juros zero, outro com juros 0,99, outro, cada um a hora aparece com alguma coisa. Depende da dor de barriga, né? E como é que você pode trabalhar sossegado num negócio desse? Não pode, não tem. Por exemplo, essa fase de transição de ano modelo. Por que a Volkswagen até hoje tem 2002 e está soltando 2003? Daqui a pouco, quanto tempo eu vou levar para vender o 2002? Se já se passaram meses, eu estou com 2003. E o preço praticamente que custou é igual. Então essas fases são Mas o senhor acha que nunca teve uma fase como essa, nunca teve uma fase difícil? tão difíceis quanto essa, tão prolongada quanto essa. Revendedores com as dificuldades que tem, você pode correr a rede inteira. Os 19 que sentaram aqui devem ter dito que ganhava muito mais do que ganha hoje. Porque está difícil, né? E uma boa parte, se não ficar esperto, não tiver condições, ele não aguenta. E nessa sua trajetória, seu Luiz, se o senhor tivesse que escolher um momento que foi assim o mais marcante na sua trajetória profissional mesmo, na sua vida profissional, olhando o todo da sua vida profissional, qual o senhor acha que foi o momento da virada, assim, o momento mais significativo? Para mim, bom, o momento mais significativo quando eu comecei, após ter começado na revenda Volkswagen, quando começaram a asfaltar aquela rua, eu fui ampliando, comprando terrenos,
e sentindo a necessidade que eu precisava de, nós chamamos de pulmão, né? Pulmão, você não tem o pulmão não adianta nada. Então você precisa ter carro para mostrar, para isso, para aquilo e precisa de espaço. E quanto mais você aumenta o volume, mais espaço você precisa. E quando eu consegui atingir essa fase, aí não existia mais problema de venda. Então você estava com a máquina funcionando, né? E tem muita gente que não tem tudo, mas não tem o pulmão. E sem pulmão não dá para trabalhar com carro usado. Você imagina, eu tenho 230 carros Volkswagen usados em estoque. Quanto espaço precisa para pôr 230 Volkswagen em estoque? Certo? Eu tenho 400 carros novos Volkswagen. Eu preciso de espaço para guardar esses carros. Então, se você não tem o raio do pulmão, não gira, fica tudo embananado. E a firma tem que girar fácil, né? Essa é uma das coisas que eu vejo. Agora, o momento mais emocionante da minha vida foi esse, quando... Emocionante que depois se torna uma tristeza. Foi aquele que eu inaugurei Taboão da Serra. Uma revenda, outra revenda, né? Que naquela época era uma euforia danada, depois veio tudo para baixo. A Sorana chegou a ser a maior de São Paulo, a maior do Brasil? Então chegou a ser a maior do Brasil durante muitos anos. De quando a quando, seu Luiz? Eu não me recordo, mas isso foi uma fase de até chegar nos anos 80, depois baixou, voltou, né? Eu acredito que hoje a Sorana talvez não seja a revenda que tire mais carro na fábrica, né? Porque tem diversos concessionários que compraram aqueles pontos que eu estava imaginando no passado, eles compraram no presente. Mas o que ela tem hoje é aquilo que eu falei, todos os departamentos funcionando, tem um volume de carros para expor. E a tua pergunta mesmo foi sobre... Não, sobre esse período em que a Sorana foi a maior do Brasil. Essa eu te falei que atualmente não é mais a primeira e nem tem interesse em ser. Que a primeira é quem está no topo do morro só leva a pedrada. O melhor se descer do morro, deixa os outros levar a pedrada e faz o teu trabalho que você acaba ganhando mais. Seu Luiz, qual foi a maior concorrente da Sorana? São Paulo? Isso. Ou até mesmo no Brasil. Concorrente ou em que sentido? Concorrente Leal ou desleal? leal. Concessionária Volkswagen. Não, veja, você tem, ali do meu lado estou cercado por pequenas e grandes revendedoras. Tem a Faria, tem a Sabrico, tem a menina lá da Marte, tem umas par delas ali. A Sabrico, por se tratar de um grupo tão forte, faz cada coisa que eu não consigo entender. Eu não posso, às vezes, fazer o que ela faz. Eu não posso, não. Eu não faço. Porque se ela ganha ou não ganha, eu não sei. Aqueles que não ganham. Eu tenho certeza que eu ganho. Né? Mas a Sabrico vende um volume, às vezes, tão bom ou maior que a gente. Hoje em São Paulo, mais ou menos, nós estamos nivelados quase, sabe? Você tem a Brasilwag, que tem 4, 5 concessionários, 5 pontos de venda, tem a Sopave, mas o número final é quase todos iguais. Esse fim de semana, eu não vi hoje, mas fim de semana passado mais ou menos parecido, todos iguais.
fim de semana nós vendemos 40 carros novos e 32 usados. Então, você pega, às vezes aqui tem 4, 5 pontos de venda, chegou a venda igual isso ou um pouco menos. Mas nós estamos falando de presente, não sei se quer falar de Eu futuro. queria voltar um pouquinho, a gente já está com o tempo. Judite, você acha que vai quanto tempo? Não, já está acabando. É que tem 4 minutos. 4? Vai tocar o CD. Melhor. Então vamos fazer Dá uma um pausa pause. agora. Eu ia. Gravando. Seu Luiz, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o perfil desse empresário que começou a ter revendas Volkswagen. Não. A maioria entendia muito de automóvel e sabia comercializar, sabia vender. E no conceito dos antigos concessionários, ele era um picareta. Ele era considerado como se fosse um marginal, né? Então, só que ele leva e levou sempre uma vantagem, porque ele é realmente o comerciante briga, o comerciante trabalha, e o sujeito que é político, filho de político, ele pode ser um cara que estudou o que eles têm estudado, mas ele não conhece o negócio de automóvel. É aquilo que eu falei, você não conhece o ramo, né? Então, há muitos concessionários hoje que não conhecem realmente a revenda, certo? E há alguns concessionários, no meu caso, por exemplo, meu perfil, eu fui um que estudou, como disse, até o primeiro ano técnico de contabilidade, não tive curso maior que esse, não me profissionalizei em nada. Eu vim do mercado de rua, comecei a ganhar algum dinheiro trocando figurinha carimbada do bala de futebol no Largo São Bento, né? Eu queria ganhar dinheiro. E o que animou a que isso acontecesse foi essa loja do Alto 1070 em que eu trabalhei, que já falei. E aí comecei a ganhar algum dinheiro. Então, quando você entra numa rede Volkswagen, por exemplo, naquela época existia o Conselho de Concessionários. Me puxaram para que eu fosse para lá, porque eles entendiam que era melhor trazer eu para perto deles do que eu ficar longe deles, né? E eu me comportava até hoje, eu reconheço, que eu me comportava até mal perante uma reunião de conselheiros. Eu não sabia ter a postura que deveria ter perante os demais. Mas o senhor era muito diferente dos outros? Quem eram esses outros? Os outros eram os donos de outras concessionárias grandes de São Paulo. Então, o grupo de conselheiros era de diversos lugares do Brasil, né? Como eu trabalhei durante um monte de anos, que eu não lembro, como relator da Comissão de Comercialização no Brasil todo, né? Essa foi uma das fases que eu acho que eu mais ajudei a Volkswagen em falar para o sujeito aquilo que tinha que ser dito, né? E não levar ele para um canto e depois fazer outra coisa. Eu acho que naquela ocasião nós brigávamos com a Volkswagen, tínhamos força, mas de uma forma ou de outra você animava a rede a pulsar e ir atrás do negócio que tinha. Então eu participei de um monte de coisa, de sindicato, Fenabrave, a Sobrave, enfim, eu praticamente participei de todas as coisas que envolveram o negócio Volkswagen, Lei Renato Ferrari, o que eu pude ajudar, eu ajudei.
mesmo. Mas o que eu fiz nesse período todo? Eu procurei me aprimorar, certo? Então, eu não tinha como me conduzir dentro de uma reunião. Eu fui vendo como é que era, fui mudando, sabendo a hora que eu tenho que entrar, a hora que eu tenho que parar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. E me aprofundando dentro do meu negócio, como é que eu devo fazer para ganhar mais nisso, fazendo de que forma, naquilo, disso, aquilo. Eu fui estudando o meu negócio, né? E a maioria das pessoas tinham dinheiro, herdaram dinheiro, mas não se aprofundaram, esqueceram, acharam que aquilo sozinho, dou na mão do gerente, dou na mão do diretor, eles vão resolver o meu problema. E até hoje eu vejo aí, tem diretores de empresas que, na minha opinião, numa revenda minha, não trabalharia nunca, porque não saberia conduzir nada, né? Mas tem, e tem no Brasil inteiro. E tem outros que não sabem fazer conta. O sujeito calcula que está ganhando dinheiro num carro e se ele calcular pelo lado que eu calculo, ele perde R$1.000. Então, cada carro que você vende, você perde R$1.000, chega uma ocasião em que você vai ficar sem nada. Seu Luiz, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, da boca. Você poderia explicar pra gente o que seria essa expressão no meio de quem mexe com automóveis? A boca, vamos falar, você está no meio de gavião, né? São os espertos na matéria de compra e venda de carro, certo? Então ele conhece, olhando no teu rosto, ele já fica imaginando se você é um cara direito, se você não presta, só no olhar. Porque ele te dá crédito, ele não te dá crédito. Naquela época, valia, como eu estou falando, o fio de bigode. Você podia levar um cara e não me pagar. E eu dizia, pode levar. E eu tinha certeza que você ia pagar. Hoje você não pode fazer mais isso, né? Então, aquela experiência, aquela vivência de boca, era um colégio, né, que te dava uma coisa nova. Você não tinha, vamos dizer assim, um diploma de engenheiro, um diploma disso, mas você tinha um diploma daquele mercado. Como é que fazia para ganhar dinheiro dentro daquele mercado? É a mesma coisa que você estuda hoje, vai para uma escola, se forma engenheiro, arquiteto, o que você quiser se formar, e fica com o diploma na mão, você não vai ganhar dinheiro. Não tem campo. Agora, se você tivesse se profissionalizado, entrado com outro engenheiro qualificado, feito obras, tendo relacionamento, criando um corpo para você agredir amanhã, você tem aquela matéria-prima além do diploma. E nós tínhamos a matéria-prima, que era o cliente, tínhamos o conhecimento do ramo, sabendo quem agradar e de que forma vender. É mais ou menos isso, a diferença entre a boca e os caras não queriam ver a gente, os concessionários. Você pegava a Dacom, marcas famosas, Sabrico, queriam me ver morto, queriam me ver pelas costas. Então, e o que eu sou hoje? Eu sou um cara respeitado por eles todos, você pode perguntar para qualquer um. Eu sou respeitado pela Volkswagen e sou respeitado pelos meus funcionários e pela minha família. Porque eu soube mudar, só isso. Seu Luiz, hoje a gente entra numa concessionária e tem várias mulheres vendendo carros. Uhum. Quando que começaram a dar esse espaço para as mulheres? Elas são boas vendedoras? Como é que era isso antes? Eu sempre pergunto às mulheres, vocês me desculpem aqui, mas... Esse assunto não é passado, hein? Não, eu tô perguntando nos primeiros tempos, né? Quando que começaram a entrar as mulheres? O senhor lembra? As mulheres já começaram há muito tempo, não é de hoje. Numa concessionária. Mas naquela época não tinha mulher, né?
Nem comportava a mulher ali naquele pedaço, né? Por quê? É brava. Mas tem, por exemplo, se eu colocar, eu tenho homens vendendo Audi e tenho mulheres vendendo Audi. Então vamos falar, tenho 3-3 ou 4-2, tenho 4-2. Mas a mulher vende mais do que o homem na qualificação Audi. Agora, a postura da mulher Audi, de vendedora Audi, é diferente da postura de uma Volkswagen. Por quê? Porque ela se traja melhor, ela quer ser mais bonita, ela vai no cabeleireiro, não sei o quê, papapá, e também ganha um pouco mais, né? E são menos gente vendendo. Então, comporta a divisão ser maior em termos de resultado final. Agora, E quando as mulheres começaram a vender carro? quando? Você me faz umas perguntas que é difícil responder. Quando? Eu acredito que de uns 20 anos para cá ou mais. Né? Elas vão se aprimorando cada vez mais. Por que a mulher começou a vender? A partir do momento que ela começou a ficar mais atirada, mais extrovertida, mais ela, né? Porque você pode chegar, falar umas palavras engraçadas, pegar o cara, dar um abraço no cara, mas você não quer nada com o cara, você não está afim dele. E ele está sabendo que você não está afim disso, está se querendo vender um automóvel. Não é certo? E no passado você não podia fazer isso. Então, essas coisas que sempre o homem fez, agora a mulher começou a fazer. Então, por isso que ela passa também a competir hoje seriamente com os homens. Agora, na Volkswagen já tenho mais homem do que mulher. Né? Lá eu tenho uma meia dúzia de mulher vendedora, né? O resto, uns 15, 20 homens. O senhor não lembra qual foi a primeira vendedora que o senhor contratou? Ela não foi primeira vendedora, ela foi primeira funcionária. Ela era auxiliar de datilografia. Como é que chama? A máquina era auxiliar de contabilidade. E era uma máquina que fazia tudo, né, naquela época. E ela, de tanto que nós vendíamos carro e ela tinha que datilografar, ela transpirava. E ela tinha aquele papel carbono. Então, de vez em quando, ela passava a mão no rosto, você não enxergava mais ela. Aí um dia ela pediu para dar uma oportunidade para ela. Então a Yara foi a primeira, ela está lá há 30 e poucos anos. Aí ela pediu para vender carros e o senhor... Aí eu dei a condição para ela. E ela era boa vendedora? Boa, ela nunca foi má, mas não, boa não. Tem vendedor que nasce para isso. Essa coisa é nata. Você pega uma vendedora de loja que vende joia, vende isso, vende aquilo, ela precisa nascer para aquilo. Né? Se ela não tiver... Não é qualquer um que você põe lá para vender automóvel que vai vender automóvel, não. O que precisa ter um bom vendedor de automóvel? Precisa saber te convencer que aquilo que você está comprando é bom para você. E que o preço está barato. Ele te envolve de uma tal forma que e seja agradável, né? E atencioso. Isso é o que precisa. E o senhor lá no começo, o senhor fazia algum treinamento com os seus primeiros Fizemos vendedores? muitos. Como é que o senhor fazia? Fizemos muito treinamento. O sujeito nunca tinha A vendido própria um carro. fábrica fazia treinamento com vendas e tal. Mas é um pouco diferente de um treinamento nós com nós mesmos do que a fábrica. Você pega, por exemplo, os elementos que saíram da fábrica, que foram para o mercado. Vê qual deles teve sucesso. Conta um. E eram pessoas, gerentes, isso, aquilo, né?
É outro mercado. Por isso que é difícil explicar. Se você tem como, você já tem pela própria fábrica. Quantos elementos saíram da fábrica? Foram para o campo de automóvel. Quantos deram certo? Por que não deram certo? Se lá eles sabiam tudo, quanto você podia fazer, eles te orientavam como você tinha que vender, eles julgavam que eles sabiam tudo e você não sabia nada. Por que não deu certo? Porque faltou aquilo que eu falei na frente. Não adianta. Nem com todo o treinamento. Não, ele precisa ter dom. Por que todo mundo não canta? Né? Senão estava todo mundo na televisão, não é verdade? Não é qualquer um que consegue chegar lá. Sabe? Senhor Luiz, nesses 40 anos de vendas, o que ficou para o senhor como a maior lição dessa área? O que ficou como? Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve nesses 40 anos de trabalhando com carros? E o senhor acabou pegando a experiência no meio e fazendo uma filosofia de vida. Eu acho que eu aprendi muito, em todos os sentidos. Aprendi com quem eu devo chegar para trabalhar, por exemplo. Você tem que ter um amigo na polícia, um amigo aqui, um amigo lá, outro lá. Você tem que ter para você, quando tiver um problema, saber quem vai te ajudar a resolver. Você tem que ter a paciência de saber enxergar o certo e o errado. Porque problemas você vai encontrar muitos, né? Então, você tem que ter a capacidade de chegar, de acertar mais do que errar. Seja em todos os sentidos da concessionária. Saber ouvir. Porque tem aquele que sabe tudo. Então, você tem que aprender a ouvir. Porque só aí é que você pode julgar, analisando aquilo que foi dito e tal. Eu acho que isso tudo eu aprendi. Saber me comportar. Mudei. Eu não contei até. Eu fui palhaço de palco. Né? Com pouca idade lá, eu jogava futebol. Eu fui palhaço de palco, era o Pituca, né? Dava show e tal. E era um cara bem alegre. Tinha 2, 3 piadas, a cada minuto que você perguntava, você tinha 2, 3 piadas. O que mudou é que hoje eu sou um cara mais triste, porque tantas são as responsabilidades que você tem, né? E que você não tem mais. Às vezes em quando você tem uma, mas é uma, não é um monte, né? Mas o que eu mudei foi isso. Conheci mais, viajei, né? Conheci um pouco da cultura de outros países. Fui visitar concessionárias fora. E conhecimento que você vai adquirindo, né? E o que está sendo bom para mim é saber orientar meus filhos em todos os campos que eles desconhecem, em que eu conheço. Então, por que eu conheço? Porque eu fiz parte da formação do Fundo Apolo, eu fiz parte da Lei Renato Ferrari. Tudo que aconteceu entre rede e fábrica, eu participei. E com muito que eu não sabia, eu fui aprendendo também as coisas que eu não sabia. Tem mais alguma coisa que o senhor quer contar? Alguma história que o senhor gostaria de contar, deixar registrado? Alguma passagem importante, engraçada, curiosa, alguma coisa assim? Curioso.
Se eu for por esse campo vai longe, e tem coisa longe, mas eu não prefiro não contar. Vou contar uma só, vai. Eu viajava com 16 anos, como eu disse. Vamos falar 18 anos, já com uma turma. Um era lutador de boxe, outro era encanador, outro era o Zé Gordo, era faniente, não fazia nada, e assim era esse pessoal. E o Zé Gordo, ele gostava tanto de mim que o que eu mandasse ele fazer, ele fazia. E um belo dia o guarda me para na estrada e começa a criar uma situação de guinchar, de levar todo mundo, guinchar o carro e tal. Aí isso sempre de madrugada à noite. Pois é, eu não aguento mais esse guarda, é melhor jogar ele do barranco para baixo. E ele jogou. Ele jogou. Essa é uma das. Um monte. Pode contar outra. Outras são mais pesadas. Quer ver uma? Essa aqui é meu pai. Ele não queria ouvir nunca não. Então, um dia eu estou no Rio de Janeiro, fui pagar uns carros lá, ele falou, me traga uma picape, isso era um meio-dia, mais ou menos, meio-dia e meio, me traga uma picape, aquela tal Marta Rocha. Mas pai, eu estou sem documento, eu não trouxe carta, eu não trouxe nada, e a resposta sempre era igual, se vira. Se vira. Aí o que você faz? Vai lá para Bom Sucesso ajudar a montar o carro, porque já tinha escapado a roda de carros com nós na estrada, então aperta aí, aperta aqui. E quando era 10 horas, por aí a gente saía, 11 horas. Bom, aí eu fui no banheiro e tinha um papel de saponaço escrito em inglês, falei, peguei a licença especial. Colei no vidro. E era o documento que eu tinha. Não tinha documento do carro, não tinha carta de motorista, não tinha nada. Se me pegasse, eu ia preso. Tá bom. Quando eu estou saindo, um cara me pede carona. Aí na última passagem, que era a fazenda do Rio, o guarda apita. Eu fiz que ia parando e arranquei. Arranquei e ele veio atrás de mim. Porque naquela época não tinha moto, era perua. E eu conhecia bem a estrada, né? Quando chegou em Quilus, que eu parei o carro, o cara que estava aqui do lado estava verde, cor de rosa, e eu mandei pôr a gasolina. Naquela época era, vamos falar que fosse R$50, né? E o cara chegou a ficar com o tampão na mão porque eu já arranquei. Eu fiz 3 horas e 45 minutos do Rio São Paulo, que era uma pista só. Uma outra, mais gozadinha. Furou o radiador numa picape. Essa tá na revista aí, tem uma revista de perfil aí. Furou o radiador dos carros, não tinha água. Aí pegamos cortamos lá um toco de cerca, pusemos no radiador. Agora todo mundo tem que fazer xixi aí no radiador. E fizeram, e deu pra gente chegar. Cheguei aqui, quando eu cheguei com o carro, na porta onde eu dava o show, que eu te falei, na Anhanguera, aquilo cheirava tanto, rapaz, mas cheirava tanto, que ninguém aguentava. Falava, que é isso aí? Era um carro que tinha todo mundo esvaziado, o tanque. Bom, gente, se não tem mais nada... Deixa eu só fazer uma última pergunta, então, pro senhor. A última de todas. Qual que é a sua sensação de dar um depoimento
sobre a sua vida profissional com a Volkswagen. O que, que o senhor achou de dar o seu depoimento? Olha, verdade, eu nunca gostei de aparecer, né? Eu não sei a extensão que isso vai ter. Então, sempre evitei. Hoje ainda mais ainda porque eu não tenho segurança, eu viajo a qualquer hora, minha mulher também. Então a gente não tem receio de uma. Tem e não tem. Quem é que não tem receio hoje, né? Então, como eu achei que era um negócio que vai ficar só numa parede, deve chamar não tanta atenção, eu me sinto emocionado e agradecido pelo fato de participar de um negócio que é um evento de uma multinacional como a Volkswagen, né? Em que eu reputo uma firma de um poder econômico muito forte, né? E não esperava ser convidado para isso. Não sei nem quantos serão convidados, mas acho que é uma minoria comparada ao quadro de concessionários que ela tem, né? Então eu estou feliz. Então, que bom. Então, nós agradecemos a Volkswagen também. Obrigada, Silvio. Né?